Agora nós vemos aqui alguns alunos que são preocupados, né, com números fracionários. Gente, números fracionários não tem erro, que ele lembra fração. Lembra-se aí da pizza, né? Todo mundo não gosta de pizza. A pizza ela já não vem cortada. Hoje em dia as pizzas já vêm cortadas, né? Então, assim, 1/3, não é? É um inteiro dividido em 3, 1/4. E tem aquelas partes, né? 4/3, 3/4, não sei o que, né? Então, números fracionários é aqueles que são abaixo de 1, né? Ou muitas vezes eles lembram divisão, que já é exatamente o oposto da multiplicação. A multiplicação, por exemplo, dobro, triplo, né? Já é multiplicativo. Os fracionários já é o contrário, indica a metade, 1/3, 1/4, essas coisas. Então, nós não temos, né, esse problema. Lembrando para vocês, gente, para vocês não confundirem algumas coisas como palavras parônimas, né? Parece que faz dias que a gente não fala em palavras parônimas, mas palavras parônimas sempre vai acompanhar vocês. Por exemplo, vocês vão ler um texto e vão falar assim, tá lá escrito meio, né? Aí vocês vão falar assim, ah, tá escrito meio, então é um... Cadê aqui? É um número fracionário. Aí vocês vão ver lá a palavra segundo e vão falar assim, ah, essa palavra segundo aqui, então ela é um numeral ordinal, porque indica ordem ou posição. Temos que tomar cuidado para não generalizar, que muitas vezes vai depender do que vocês estão lendo. Se é uma notícia, não é especificamente se é uma notícia, se é a mensagem que está transmitindo aquele texto. Por exemplo, meio. O meio, vocês encontrar a palavra meio, ela não vai ter que ser obrigatoriamente um número fracionário. Por quê? Porque a palavra meio, ela pode ser, vamos supor, meio limão. Se for meio limão, é a metade do limão. Então, é um número fracionário? Sim, nesse caso aqui estaria certo. Mas, se eu digo para vocês assim, hoje em dia o recurso que nós temos para estudar é o meio, né, que nós temos é o meio eletrônico. É o recurso que nós temos. Aí, esse meio aqui já seria uma fração? Não, né? Esse meio não seria uma fração. É uma forma, vamos dizer assim, que ele não se encaixaria nessa palavra, nessa meio como fracionário, porque ele não é uma metade, ele é uma forma, né? Ele é uma modalidade, é um meio eletrônico, né? Ah, fiquei sabendo isso por meio de telefone, fiquei sabendo isso por meio da internet, tá certo? Então não se encaixaria. A mesma coisa a palavra segundo. Toda vez que falar segundo, vai falar relacionado a numeral? Também não. Igual, por exemplo, os advogados, eu não sei se vocês já assistiram algum julgamento, aí os advogados eles têm que se embasar na lei. Aí eles vão falar assim, suponhamos, segundo a lei não sei o que lá, por exemplo, artigo não sei o que, parágrafo não sei o que. Então quer dizer de acordo, tá? Então esse segundo aqui também é um meio, tá? É uma forma, é um recurso. Quer dizer assim, a forma que ele tem de comprovar aquilo que ele está falando. Não se refere a numeral, nem cardinal, nem ordinal, nem fracionário, nada dessas coisas. Tudo bem? Da mesma forma que artigo ou numeral. Dependendo da palavra, vocês podem também ficar com dúvida. Eu falo assim, um aluno aqui na sala, por exemplo, um aluno aqui na escola tirou 100 em todas as provas. Então, esse um aluno, gente, aí todo mundo fica quem? Se couber a palavra quem, por exemplo, qual? Quem que é? Qual aluno? Normalmente, essa palavra aqui, ó, ele não vai ser um numeral, tá? Não vai ser um número, não vai ser, ele vai ser, assim, um artigo indefinido. Vocês se lembram que nós falamos sobre artigo? Então, ele será um artigo, tá certo? Então, vai depender do contexto. Mas esse aqui eu estou falando para vocês só como uma ressalva, nós não vamos ter na prova agora, mas só para saber que futuramente vocês vão aprofundar um pouco mais nisso aqui, tá? Então, se eu falo assim, eu comprei uma blusa, né? Às vezes, assim, essa aqui é a minha blusa, então comprei uma blusa, aí vai assim, qual blusa? Ah, você comprou uma blusa? Qual blusa? Né? Então, às vezes, vocês vão confundir artigo com numeral.
tá certo? Mas isso aqui vocês não precisam se preocupar não, só para vocês saberem que futuramente vocês vão saber um pouco mais sobre isso aqui. Tudo bem? Eu acredito que não tem dúvida, né? O conteúdo é bastante fácil. Só gostaria de falar para vocês uma coisa que eu não posso esquecer sobre substantivo coletivo, gente. O substantivo coletivo, isso que nós estudamos, é substantivo numeral, às vezes ele envolve substantivo coletivo. Nós já estudamos substantivo coletivo. Quando eu falo para vocês década, vamos supor que década, eu estou me referindo a 10 anos, tá? Uma década, 10 anos. Então, quando eu digo para vocês 10, eu estou me referindo ao numeral cardinal. Mas quando eu digo uma década, eu já estou me referindo ao substantivo coletivo. Então, quando eu falo para vocês, no meu serviço eu completei um quinquênio, o meu computador ele ainda faz esse trema, mas isso aqui não é problema, tá? Porque alguns computadores ainda leem. Quinquênio, ele se refere a 5 anos, tá? Então, é um substantivo numeral. Ou então, basta vocês terem aquela noção. Quinquênio se refere a 5 anos, né? Mas, igual, por exemplo, vamos supor, deixa eu me lembrar uma coisa aqui. Agora, quando nós falamos 5 anos, depende da coisa, às vezes ela é relativa. Não quer dizer que tenha que ser 365 vezes 5, pronto. Não, pode ser aquele correr dos 5 anos, né? Dentro dos 5 anos. 5 anos e meio, de uma forma geral, né? 5 anos e meio, 5 anos e 8 meses, blá, 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 alguma coisa assim. Certo? Agora, quando nós nos referimos à palavra quarentena, que nós ultimamente, né, o pessoal está em quarentena, a ideia é que quarentena fosse referente a apenas 40. Antigamente, quem lê a Bíblia, né, vê lá tinha aquele problema da lepra, a pessoa tinha que ficar em quarentena. Então, muitas vezes a pessoa supõe que quarentena refere-se a apenas 40, mas de uma forma geral, a quarentena ela não quer dizer só 40, ela refere 40. Isso aí vocês não têm dúvida. Mas essa quarentena, ela também pode se referir muitos dias, muitos meses, tá? Independente de ser só 40 dias. Igual antigamente, as mulheres quando ganhavam neném, se eu não estiver enganada, quando ganhava menina, elas ficavam 30 dias de resguardo. E quando ganhava menino, elas ficavam uma quarentena, mas ali era uma quarentena exata, era 40 dias que elas ficavam, né? Elas talvez não usassem o nome quarentena, mas era 40 dias. Então, é um substantivo numeral ou um substantivo coletivo, né? É uma dúzia, um substantivo coletivo. Por exemplo, vamos supor, centena, milhar, milhão, ambos, dupla, inclusive o número século, tá? Vamos supor, eu coloco aqui para vocês século 17. Só um exemplo. Vamos supor, século 20. Se eu pergunto para vocês, explique essa palavra. A palavra século, ela não é um número romano. Esse 20 é um número romano, tá certo? Mas século é o conjunto, ou seja, um coletivo, é o substantivo coletivo de 100. Então, só aqui nós já temos duas respostas, tá certo? A quarentena, a mesma coisa, é um substantivo coletivo. Muito embora nem sempre ele vai ser 40 exato. Por exemplo, quando foi na quarentena, que nós ficamos 15 dias inicialmente, eu pensava assim, mas quarentena não é 15 dias? Aí depois que eu fui descobrir que a quarentena, ela não é obrigatoriamente ser 40 dias, mas o nome quarentena representa 40, tá? Por favor, não confundam. Tá tudo tranquilo? Eu acredito que sim, né? Então tá bom.